Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na minha página do Facebook. Se você é novo por aqui, não assistiu a minhas lives, já deixo um aviso. Todas as lives que eu fiz aqui na minha página está fixado no post, no primeiro post aqui. Então, quando você atualiza a minha página, aparece um primeiro post, lá tem todos os links, que são mais de 10 lives realizadas. Então, se você está assistindo pela primeira vez essa live, você tem a oportunidade de assistir outros temas. Então, aproveita, assim que terminar essa live, se você for assistir ao vivo ou gravado, atualiza aqui a página do Facebook, veja o post que está fixado e lá tem todas as minhas lives com diversos temas. Escolha qual é a da sua preferência ou assista a todos, faz uma maratona aí de lives com várias informações, pois educar é preciso. Hoje o tema da live é Setembro Amarelo, então coloquei aqui minha camiseta amarela da Seleção Brasileira, já que é algo que a gente vai falar do público brasileiro e mundial, mas para a gente ficar aqui temático, então estou de amarelo para falar sobre essa campanha que é referente à prevenção do suicídio. Então é um tema delicado, porém é um tema necessário para falar. Enquanto as pessoas vão chegando, deixa eu atualizar aqui as minhas redes sociais para ver se a notificação está chegando para todo mundo. E quem quiser participar, é só colocar suas dúvidas e comentários aqui no ao vivo, ou também se quiser comentar no gravado, caso o Facebook me notifique, eu também vou responder. Pedir também um favor, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, para que a gente possa levar as informações para muito mais pessoas e assim a gente conseguir, pelo menos, transformar esse mundo em um lugar melhor para nós e para quem está chegando, certo? Então o tema é Setembro Amarelo, que é hoje, dia 10/9, é comemorado, né? É o dia realmente dessa campanha, que é uma campanha mundial. Então por isso que em vez de eu fazer a live na segunda, eu deixei para fazer a live na terça, para a gente fazer realmente no dia da campanha. Hoje a live eu vou trazer informações referente para que a gente possa olhar o ser humano de uma forma, principalmente com respeito e amor, porque se a gente parar para pensar, o mundo que a gente está vivendo está faltando muito amor e principalmente respeito. Não é à toa que estamos vivendo em um caos, aonde o desrespeito está ganhando cada vez mais força. Vamos só dar uma olhada aqui, já está atualizado. Deixa eu compartilhar aqui na minha, como que se diz? Na minha página. E vamos começar então. Acredito que vai levar uns 15 a 20 minutos de conversa. Deixa eu só atualizar uma coisa aqui. E quem for me ouvindo, se você estiver me ouvindo bem, for comentar, coloca aí, estou me ouvindo bem, qual é a sua cidade. O importante é ter uma comunicação, é para isso que é feito a live, para que a gente possa comunicar com as pessoas que seguem aqui a página e principalmente para você aproveitar um profissional que está aqui ao vivo ou no gravado para tirar dúvidas referente a diversos temas, que hoje é referente à depressão. Certo? Então vamos começar lá o tema que é sobre o Setembro Amarelo. É muito comentado o Setembro Amarelo, porém ainda muitas pessoas não sabem o motivo de ser amarelo ou por que existe essa campanha. Então eu peguei algumas informações diretamente do site que existe, setembroamarelo.org.br, é o site oficial da campanha. Para quem quiser saber mais informações, é só entrar no site, lá tem vários vídeos, várias recomendações. Então eu vou trazer aqui um resumo para vocês, certo? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha que começou em 2014 aqui em nosso país, e ele visa então conscientizar a população sobre o tema do suicídio, que é um tema referente à morte, é um tabu aqui no Ocidente. Em alguns outros países, falar de morte é muito tranquilo, mas no Ocidente, normalmente a gente tem um tabu para falar, a gente até evita falar sobre isso. Então, como a gente evita falar sobre morte, imagine só falar sobre suicídio. Porém, é necessário. Quando a gente tem uma informação de algo, isso acaba favorecendo a gente reconhecer alguns sinais
porque isso acontece a todo momento. Às vezes um sinal passa despercebido e aí quando a gente vem receber a notícia, a gente imagina, nossa, eu percebi realmente que a pessoa naquele dia não estava muito bem ou estava bem demais, totalmente diferente do que ela é normalmente. Então o Setembro Amarelo tem essa possibilidade de educar a sociedade para que a gente possa falar. Então temos várias campanhas em todos os meses, cada mês é uma cor. Tem o mês lilás, tem o mês outubro rosa, tem o novembro azul, que são as campanhas mais conhecidas. Em setembro eu acho que tem o setembro verde também, que é para a conscientização do deficiente físico. Enfim, são várias cores, então às vezes a população até se perde um pouco nessas cores e fica confusa de qual campanha as pessoas estão falando. Então, vamos focar aqui no Setembro Amarelo, que é referente à prevenção do suicídio. Deixa eu ver, Marta, poxa, minha internet não está boa. Marta, se a internet não está boa agora, você assiste daí depois do gravado, fique tranquila, porque vai ficar aqui disponível na página, se caso a conexão não estiver legal. Bom, então continuando sobre o setembro. E por que foi escolhido então a cor amarela para esta campanha? O amarelo, que é a camiseta aqui que eu estou usando, é para a gente ter atenção. Vamos pensar no semáforo. O semáforo ele tem a cor vermelho, amarelo e verde. O vermelho é o pare, o amarelo é atenção e o verde é prosseguir. Você pode estar liberado para você prosseguir a viagem. Então o amarelo é sempre a atenção. A atenção com as pessoas, a atenção com a vida, a atenção com as falas e gestos e modos em que as pessoas estão vivendo. A atenção com o que está acontecendo ao seu redor. Então a gente tem que começar a ter mais empatia. Ou melhor, treinar a ter empatia. Porque empatia é algo muito difícil e não dá para ter assim do dia para a noite. Mas a gente tem que começar a treinar, a começar a olhar as pessoas como pessoas. E não como algo que, vamos se dizer, se você ouve alguém falando, eu quero me matar, as pessoas não levam muito a sério, falando que, quer se matar, então se mata, ou se não, quem quer se matar não fala, faz, enfim. Então a gente tem que começar a mudar o nosso olhar com o próximo, com as pessoas, lembrar que aquilo ali, que aquelas pessoas, né, essas pessoas são vidas, são histórias, e cada história tem o seu sofrimento, suas alegrias. Então o amarelo é de atenção. A gente precisa ter atenção com a gente, nas nossas mudanças e atenção com o próximo. Isso quer dizer que a gente vai invadir a vida do outro, que a gente vai escolher pelo outro? Não, mas a gente precisa estar atento, porque às vezes o outro está pedindo ajuda e a gente não está percebendo. O site oficial, então, repetindo, é o setembroamarelo.org.br. Lá tem bastante informações e vídeos para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a campanha. Nessa campanha, tem um telefone que poucas pessoas também sabem. Quando alguém está com algum pensamento de morte, com alguma sensação de tristeza, qualquer situação que você se sinta fragilizado e não sabe para onde ir, com quem falar, existe um telefone nacional que se chama CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Esse telefone, o número é 188. É um número gratuito, onde as pessoas que ligam lá vão ser atendidas por vários profissionais. É uma ONG, então é um telefone que não é cobrado e também funciona 24 horas. Esse telefone, ele serve para essas pessoas que estão naquele momento de sofrimento emergencial e não tem para quem correr. Às vezes é uma pessoa que mora sozinho, às vezes é uma pessoa que está no trabalho e começa a se sentir mal e não tem com quem pedir ajuda, ou simplesmente você não quer que alguém próximo a você saiba de alguma coisa, mas você tem esse canal que você pode falar o que está acontecendo. Um dos lemas do Setembro Amarelo também é o seguinte, está escrito bem assim, campanha do Setembro Amarelo, falar é a melhor solução. Então essa ONG, que é o CVV, que o telefone é 188, é para isso. Fale o que você está sentindo, compreenda o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está planejando. Converse com alguém, principalmente se alguém for um profissional.
Então, se você conhece alguém que tem algumas falas, que já vou falar sobre isso, guarde esse telefone, 188. Qualquer pessoa que falar qualquer coisa, qualquer pessoa que tiver um comportamento diferente, fale para essas pessoas. Você sabia que existe um telefone que você pode ligar e lá você se abrir e falar das suas dores? E quem sabe essas pessoas que estão lá, esses profissionais e voluntários, pode te ajudar. Você não precisa sofrer sozinho. Eu já vejo aqui os comentários, tá? Então, é uma ONG já muito antiga. Eles fazem aí um trabalho muito bacana. E eles têm atendimento aí, então, de abrangência nacional. E é importante a gente saber que existem esses apoios, além de procurar profissionais, além de ir ao médico, além de ir a um psicólogo ou qualquer ajuda que seja, mas sabendo que existe esse telefone também que pode ser uma forma de apoio. Trazendo então aqui uma estatística do nosso país. 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. O dado é da Organização Mundial da Saúde, indica que a prevenção é fundamental para reverter essa situação e garantindo ajuda e atenção adequada. Então, 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Isso quer dizer que somente uma morte teria referente e as 9 seriam evitadas. Então, um número muito alarmante. E evitada como? Com o amarelo. O amarelo que diz o quê? Diz atenção. E a gente normalmente só para pensar quando acontece, quando a notícia vem. Então a gente tem que começar a treinar mais essa habilidade de perceber o outro, de olhar o outro como um ser humano que é feliz, que é triste, que é frustrado, que é realizado e que pode mudar isso tudo na vida dele. Hoje a pessoa pode estar muito bem, mas amanhã pode ter uma notícia que mude toda a história dela. E a gente tem que sempre ter essa atenção. Pessoas próximas ou distantes. Às vezes um vizinho que a gente nem vê pode estar passando por uma situação e só o fato de você cumprimentá-lo em algum dia, olhar para essa pessoa e essa pessoa se sentir percebida, isso pode ser a diferença na vida dela. Vamos lá. No Brasil também, outra informação. Hoje, 32 brasileiros se suicidam diariamente. Então, todos os dias temos em média aí 32 pessoas tirando a própria vida por N motivos. Então, é um número também muito alarmante. No mundo, ocorre uma morte a cada 40 segundos. Então, é mais alarmante. Então, enquanto eu estou aqui falando com vocês, fazendo essa live, estamos aqui assistindo, né? Vocês estão aí assistindo a live, uma pessoa a cada 40 minutos está tirando a própria vida. E isso é muito triste e muito assustador. Afinal de contas, por onde a gente começa então? O que a gente pode fazer para mudar esses números? Aproximadamente 1 milhão de pessoas se matam a cada ano. Sabe-se que os números são muito maiores, pois a subnotificação é reconhecida. Além disso, os especialistas estimam-se que o total de tentativas supere o de suicídios em pelo menos 10 vezes. Isso quer dizer que 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, conseguem de fato o suicídio, aonde chega a morte. Mas é muito mais de 1 milhão de pessoas que estão tentando tirar a própria vida e que não chegam de fato à morte, pois N motivos, ou alguém encontra, consegue levar no médico, ou realmente não conseguiu um método que levou à fatalidade. Então, é muito alarmante. Estamos numa sociedade que cada vez está adoecendo mentalmente e não estamos dando valor a isso. Deixa eu, antes de eu começar aqui a falar sobre alguns sinais para que a gente possa perceber e ajudar essas pessoas que estão em sofrimento, para ver se tem alguma mensagem. Vamos lá. Eliane, boa noite. Boa noite. Tenho uma irmã que sofre de depressão e, infelizmente, em menos de 2 meses, tentou suicídio por 2 vezes. Deixa eu ver que tem um texto maior aqui. Todo cuidado é pouco, sim. Já falo sobre isso, Eliane. Obrigado por compartilhar aqui a história. Miriam, boa noite. Miriam. Raquel, boa noite. Rose, boa noite.
Eu pensei em tirar minhas dúvidas ontem. Bom, pode tirar as dúvidas hoje. Se você quiser mandar aqui a mensagem, ou pode mandar mensagem no privado para mim e eu vejo que eu posso te responder assim que possível, certo? Então, obrigado aí para todas as pessoas que estão mandando a mensagem e para quem está online aqui comigo assistindo a live. Eliane, sobre a sua irmã, eu já vou falar sobre essas pessoas que estão em depressão e que tentaram suicídio. No caso da sua irmã, já foi por 2 vezes e todo cuidado é pouco. Eu já falo sobre isso aqui para agora. Então, a partir de agora, você que está assistindo, eu quero trazer a mensagem como então a gente pode ajudar as pessoas que estão em sofrimento, como a gente começa a ter mais atenção e que de fato esses números comecem a melhorar. E que de fato a campanha do Setembro Amarelo comece a fazer sentido e ser algo da nossa vida, não só em setembro, mas como o ano inteiro. A gente tem que falar sobre esse assunto com crianças, com adolescentes, com adultos e idosos, para que eles possam entender que eles podem passar por essa situação ou qualquer um de nós. E se a gente chega nessa situação de alguma mudança comportamental e emocional, a gente precisa identificar para que a gente possa pedir ajuda adequada. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém que mandou uma mensagem aqui. A Rose falou: eu passo por um psiquiatra a cada 2 meses e eu tomo remédios para dormir e para a ansiedade. Peraí que tem um negócio na minha frente. Nunca pensei em tirar minha vida, mas às vezes não me suporto. E falo com Deus. Calma aí. Porque o Senhor não me leva ao logo e acaba o sofrimento. A depressão, já vou falar também sobre ela, Rose, e obrigado por compartilhar aqui a sua história, que realmente a depressão é uma doença muito grave. Então, vou começar aqui falando sobre a fonte que eu tirei aqui é da revista Galileu, sobre formas que a gente pode, então, começar a ter uma maior atenção com as outras pessoas. Aqui o tema da mensagem é fases de alarme. Então, muitas pessoas às vezes diminuem o sofrimento do outro com aquelas pessoas que dizem que vão se matar, com aquelas pessoas que não... Cada frase que a pessoa diz é como eu disse no início da live. Às vezes as pessoas diminuem dizendo: quem quer se matar, se mata, não avisa. Então, algumas frases assim que as pessoas podem falar que é importante a gente dar atenção. Não aguento mais, eu quero sumir, eu quero morrer. Essas frases são cotidianas, aonde a gente às vezes quando ouve não leva muito a sério. Então são frases de alarme, frases para que a gente vista a camiseta amarela e acenda a luz da atenção. Qualquer pessoa que venha falar qualquer tipo de informação, ou está falando com você, ou posta no Facebook, ou no Instagram, nas redes sociais, escrevendo: minha vida, não aguento mais. Às vezes a gente fala: a pessoa está querendo chamar a atenção. A gente diminui essa dor. Então, eu digo para vocês: vocês são pessoas como qualquer um. Eu tenho meus sentimentos e só eu sei o que eu sinto. Só você sabe o que sente. Então, temos que primeiro parar de julgar o sofrimento do outro. Às vezes a gente acha que é falta de Deus, que é frescura, que é uma besteira, que quer chamar atenção, que está carente, só porque a pessoa está dizendo que quer se matar ou que não aguenta mais. Aí a gente fala assim: não aguenta mais, não está passando fome, né? Não vive num país que está em guerra, que morre toda hora gente. Então está sofrendo com o quê? Tem de tudo, vai sofrer com o quê? Então a gente tem que primeiro parar de achar que as vidas das pessoas têm a mesma sentido que a nossa. Cada um tem o seu sofrimento, as suas dores, e a gente tem que começar a respeitar. Então, primeira coisa, a gente tem que respeitar o outro. Se alguém falar qualquer coisa que você não entenda,
respeite. Primeiramente, respeite essa pessoa, que é uma vida, que é uma história. A gente não sabe se realmente é uma frescura, se realmente quer chamar a atenção. Não tem como a gente saber, porque só essa pessoa está sentindo. A gente não tem como sentir por ela o que ela está passando. Então, se a gente está na dúvida se é real ou não, é melhor a gente dar uma atenção ao invés de virar as costas para algo que pode ser muito sério. Então, primeiro princípio, respeite a dor do outro. A sua dor não é igual à do outro e a dor do outro não é igual à sua. E é muito sério alguém que não aguenta mais viver e está pensando em tirar a própria vida. Então, respeite. Segunda coisa, vamos lá. Mudanças inesperadas. O comportamento de alguém. É importante a gente sempre perceber como é o comportamento da pessoa. Então, tem pessoas que são totalmente sociáveis, totalmente comunicativas, né? Então, no meio do trabalho, nos estudos, na família, são pessoas sempre comunicativas, conversam, dão risadas. E, de repente, você começa a perceber que essa pessoa não está falando tanto, não está se comunicando muito, não está saindo, está mudando esse comportamento. É a hora que a gente levanta novamente a luz amarela e começa a ter atenção. Começa a se questionar, por que será que a pessoa está mudando? Né? O que será que aconteceu? E a gente só sabe se a gente perguntar. Muitas vezes a pessoa não vai querer falar, não vai querer responder de imediato o que está acontecendo, porque muitas pessoas que estão em sofrimento, elas acreditam que ninguém pode ajudá-las. Até mesmo por isso que elas não pedem ajuda. Elas nem conseguem ter esse incentivo de pedir ajuda. Afinal de contas, o problema é meu. Quem pode resolver? Sou eu. Mas é uma forma errada de pensar em resolver isso. Afinal de contas, a gente precisa do outro para resolver algumas situações. Senão a gente não iria no médico, no psicólogo e tudo mais, para que a gente pudesse resolver alguns problemas de saúde, certo? Então, quando a gente percebe qualquer mudança de uma pessoa feliz, passa a ficar um pouquinho mais neutra, de uma pessoa que era neutra, começa a ficar feliz demais, são mudanças de comportamento que a gente tem que ter atenção e começar a conversar aos poucos com essa pessoa. Falar, nossa, você mudou, né? Tô vendo que você tá um pouco mais quieto ou mais quieta. Tô vendo que está falante, né? Se for algo positivo, favoreça o positivo. Se for algo que é uma mudança que pode ser para algo negativo, então mostre para essa pessoa que você se importa com ela e que você percebeu essa mudança. A pessoa vai se sentir vista, vai se sentir humana. Essa pessoa me enxerga, então você vai dar um estalo na cabeça dessa pessoa que talvez nem ela tenha percebido essa mudança de comportamento. Então, essa é a segunda fase. A terceira fase são pessoas que têm depressão e uso de drogas, álcool e tudo mais. Então, se a pessoa já tem uma doença mental, que é uma doença grave, que é a depressão, e ainda faz uso de drogas e álcool, maior atenção para as famílias e amigos, pois o álcool pode ainda mais potencializar alguém a pensar no suicídio ou até mesmo tentar um suicídio. Pois a partir do momento que a pessoa tem álcool ou droga no seu sangue, no organismo, ela vai começar a ter um raciocínio diferente e pode ter coragem, né, ou pensamentos que não teria se estivesse sóbria. Até mesmo a própria doença depressão pode trazer alguns reforços de pensamentos negativos, aonde reafirma que a vida não vale a pena e aí por isso que vai tentar o suicídio. E a droga também pode trazer momentos alucinógenos que também pode reforçar essa tentativa. Então, se você conhece alguém que tem depressão e que começou a perceber que está bebendo demais ou usando qualquer tipo de drogas, converse com essa pessoa, nem que seja alguns segundos, pelo menos olhe para essa pessoa como um ser humano. Eu estou reforçando isso porque é importante a gente olhar as pessoas como seres humanos e não só como uma simples pessoa que está aí andando e que ela pode escolher o que bem entender para a vida dela, certo? Então, a estatística fala o seguinte, para cada
para cada suicídio, há entre 10 e 20 tentativas, ou seja, quem tentou suicídio está muito vulnerável. Mas as tentativas são ainda maior nos casos em que as pessoas usam drogas, álcool ou estão com uma depressão grave, né? Uma depressão profunda. Então tem que ter maior atenção com essas pessoas. E tem pessoas que têm depressão e nem sabem que tem depressão. E aí entra ainda uma atenção maior, que é o comportamento, né? Que nem eu falei para vocês que é o item 2. A gente tem que ver o comportamento. Se vocês percebem que o comportamento dessa pessoa era de um jeito e mudou de um tempo para cá, é importante que busque um profissional para ver se existe alguma doença mental, né? Algum distúrbio, porque pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser uma bipolaridade, pode ser um borderline, pode ser uma burnout, que é uma doença muito comum referente ao esgotamento profissional, então pode ser N coisas. E é importante que um profissional possa analisar essa situação e dar aí um respaldo para essa pessoa, porque muitas vezes a gente acha que é normal, né? A gente coloca, eu tô assim porque eu não tenho mais vontade de fazer tal coisa e tal, e acha que isso é natural. Mas às vezes não é tão natural assim. Tem algo por trás que nem essa pessoa percebeu e você que está de fora consegue visualizar melhor as ações. Por isso que é importante observar o outro. A quarta coisa pode não ser só aborrecência, que é no caso dos adolescentes. A cada ano vem aumentando também o suicídio entre crianças, adolescentes, né, jovens em geral. E a adolescência em si já é uma coisa bem complexa, né? Nessa mudança de transição da infância para a juventude e para a vida adulta, já é uma confusão ali para esse adolescente. E muitas vezes a depressão está ali, acumulada, e os pensamentos suicidas também, e os pais não conseguem observar, porque é comum que o adolescente fique mais agressivo com os pais, que ele fique mais isolado. Pode ser comum, mas nem todos os casos quer dizer que é comum, que é natural, que faz parte do processo. Esse adolescente pode estar em um grande sofrimento e os pais não percebem, ou tios, ou avós, ou primos, ou vizinhos, ou professores, enfim. Então, novamente, atenção com os comportamentos e não diminua. Tá assim porque é adolescente, vai passar, logo logo melhora. Não, pode ser que não seja parte do processo de desenvolvimento e pode ser sim sinais de uma tentativa ou, quem sabe, de um pensamento futuro sobre suicídio. Então, sempre de olho nas pessoas. E aumentou aqui no Brasil mais de 30% nos últimos 10 anos a tentativa de suicídio entre jovens. Então, é sempre alarmante as estatísticas referente a isso. Preto no branco, que é o quinto item, deixa eu ver, falta só mais um. Somente 15% dos gravemente deprimidos vão se suicidar. Então, quando a gente fala de suicídio, de tentativa de suicídio, automaticamente o tema depressão ele aparece. Porque na maioria dos casos, as pessoas que têm depressão, elas podem sim tentar o suicídio. Que é o caso que trouxe aqui a Eliane, que ela comentou que a irmã dela já tentou o suicídio por 2 vezes, certo? Em menos de 2 meses tentou suicídio 2 vezes. Então, ela deve sim estar em tratamento, deve tomar medicamentos provavelmente, mas a atenção é dobrada, principalmente para quem já tentou alguma vez, a probabilidade de tentar de novo cresce. A probabilidade de pessoas que têm na família casos de suicídios também cresce. Por quê? Porque já teve o histórico, a pessoa já sabe como funciona. Então, isso dava tentar de novo é muito mais fácil do que alguém ainda não tentou. Então, as pessoas que têm na família históricos de suicídio ou tentativa de suicídio, são essas pessoas que a gente tem que ter ainda maior atenção. E para as pessoas que estão depressivas, dependendo do tipo da depressão. Automaticamente, depressão existe vários níveis. Então, tem o nível, né, que é uma depressão menor, tem o médio e tem o grave. No grave é quando a gente vê que a pessoa se isola totalmente,
ela não se alimenta, ela não se socializa, ela simplesmente vive num mundo individual dela que totalmente perdeu a cor. Por isso que aqui no tema da informação da revista está escrito preto no branco, porque o mundo perde a cor, perde o sentido. Então essas pessoas que estão nesse nível da doença da depressão são mais propícias a pensar no suicídio. Então a família tem que estar de olho, os amigos, as pessoas que trabalham juntos, tem que sempre estar de olho. É como se fosse uma criança. Quando a criança está lá com 1 aninho, 2 aninhos, não fica querendo andar, pegar em tudo, e os pais têm que sempre estar de olho para que a criança não se machuque. É quase igual. Tem que estar de olho em cada passo, perguntar, ver se está tudo bem. Mesmo que a pessoa seja mal educada, agressiva com vocês, mas pense, ela tem uma doença. E às vezes essa agressividade não é a pessoa falando, e sim a doença. O depressivo tem que ser tratado como alguém que tem uma doença grave. Não é uma pessoa que simplesmente tem uma gripe ou um resfriado. Não é para tratar essa pessoa assim, tá tomando remédio? Então tá tudo certo. Hoje você não tá bem? Ok, faz parte do processo. Não é isso. Depressão não é isso. Depressão é muito mais sério e muito mais complexo. Então, por isso que nós, pessoas, temos que estar bem com a nossa saúde mental para que a gente possa dar conta da saúde mental dos outros. Então, nossa saúde, a saúde do outro, também tem uma certa responsabilidade nas nossas ações. Porque se a gente reforça o negativo, piora mais ainda a saúde dessa pessoa. Se a gente reforça o positivo, vai melhorar, nem que seja 1% da vida dessa pessoa, mas 1% para ela é muita coisa. Então, dobre a atenção com as pessoas que têm depressão, porque automaticamente se liga ao suicídio, à depressão por esse motivo, por ser a doença, uma das doenças mais graves do século XXI e uma das doenças que mais matam pelo fato de levar a pessoa lá no fundo do poço, aonde tira totalmente o sentido e a vontade de viver. Então, a única opção que vem para essa pessoa é realmente a morte. Por isso que tem o telefone 188 do CVV para essas pessoas que estão passando por esse momento, para os familiares que estão com pessoas que estão passando nesse momento. As pessoas que estão doentes já são diagnosticadas, já estão em tratamento muitas vezes, então elas já estão em andamento. Mas nós que não estamos diagnosticados, não estamos depressivos, podemos ficar depressivos se a gente não saber lidar com essas situações. Então, por isso que a gente tem que sempre observar os nossos comportamentos. E por final, bom demais para ser verdade. Muitos depressivos, quando estão num pensamento de suicídio, quando criam a coragem de falar hoje é o dia, pode acontecer uma melhora instantânea. E aí a família acha que tá tudo muito legal, os amigos. Então é como se fosse a despedida, né? E aí a pessoa naquele dia ou naquela semana, ela tem um salto de melhora que você pensa que está curada. Então ela é comunicativa, ela liga para as pessoas, ela quer ver as pessoas, ela abraça. E você até espanta nessa melhora. Por exemplo, alguém que está depressivo grave, está sempre no quarto, não fala com ninguém. De repente essa pessoa dá uma virada e sai do quarto. Hoje eu estou bem, já melhorei, já passei por tudo. Mais atenção ainda. Porque essa mudança, essa melhora, pode ser o início do processo do suicídio. Então, em um caso aqui, um psiquiatra relata que um dos seus clientes teve uma melhora súbita pensando no dia do seu suicídio. Então, veja só como é complexo. Se a pessoa está no momento difícil, de dor, de solidão, de sofrimento, lá sozinha, você percebe que a pessoa não está bem, a gente tem que ter atenção, mas também quando essa pessoa está no momento de alegria demais, de totalmente mostrando saúde e vida, a gente também tem que ter atenção. Por quê? Porque não faz parte do jeito que a pessoa vive, do comportamento dela. A pessoa não é assim. Você percebe que tem uma mudança. Por mais que essa mudança é para melhor,
mas tem que ter atenção, porque é esse momento que ela está mais pedindo ajuda. Por exemplo, é o momento que ela está falando: eu estou me despedindo de você e você não está percebendo. E eu não quero ir embora. Veja só como é complicado, veja só como é difícil falar sobre isso, falar sobre histórias. Por isso que eu repito, não diminua a dor do outro. A sua dor é a sua dor, a dor do outro é a dor do outro. Então, quando a gente fala em empatia, que é se colocar no lugar do outro, não quer dizer que você vai entender a dor do outro, mas que você vai respeitar. Que você vai olhar para esse outro e vai falar: olha, eu não consigo compreender a sua dor, mas eu quero te ouvir. Eu quero respeitar essa dor. Eu quero tentar, de alguma forma, poder se colocar no seu lugar, porque eu não consigo imaginar o que é isso. Eu não consigo me imaginar tirando a minha vida. Então não tem como a gente se colocar de fato 100%, mas a gente pode simplesmente respeitar e ouvir essa pessoa, olhar para essa pessoa e às vezes abraçar essa pessoa, conversar. Enfim, existem várias formas da gente poder ajudar alguém, da gente poder dar apoio para alguém. Um apoio para que essa pessoa volte à realidade e coloque na cabeça dela que a melhor opção não é o suicídio, que a melhor opção é um tratamento, que a melhor opção é ela entender o que está acontecendo e por qual motivo ela não consegue superar essa dor. E, de fato, trabalhar isso. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui para eu ler e finalizar aqui com uma mensagem para vocês. Sandra, boa noite, amo ouvir as suas mensagens, preciso de um psicólogo como você. Obrigado, Sandra. Marque um atendimento comigo online, se você não for de tu, e vamos começar o tratamento. Estou em tratamento, mas tem horas que esse é o meu desejo, sumir e ninguém aqui em casa se preocupa comigo. Exatamente, então compartilha essa live aí nas suas redes sociais para que seus amigos, familiares comecem a saber mais sobre isso e poder saber lidar mais sobre isso. Outra coisa que é importante, aproveitando aí a mensagem da Sandra, nós que temos uma doença, a gente tem que saber que tipo de doença nós temos. Então, se você vai ao médico e ele te dá um diagnóstico de depressão, você precisa saber o que é essa doença, o que isso acontece, quanto tempo isso dura, como dura, o que muda na minha vida. É necessário perguntar tudo isso para o médico. O médico tem que responder tudo isso para você. Como que vai ser minha vida a partir de agora? E agora, o que eu falo para as pessoas? O que eu explico para as pessoas que convivem comigo? Porque não adianta a gente também chegar em casa e falar: o médico falou que eu tenho depressão e que eu tenho que tomar medicamento. Quem não tem depressão, quem não conhece a doença de fato, eles levam como se fosse algo que não existe. Então, quem tem depressão, os profissionais da saúde têm essa obrigação de falar para as pessoas o que de fato é a depressão, porque cada pessoa sente de um jeito. Tem pessoas que estão trabalhando, tem muitos artistas que têm depressão, que estão aí, vivendo a vida deles, que olhando para eles, você não diz que eles têm depressão. Mas não é porque a gente não está chorando todo momento, que a gente não está no quarto trancado, que essa pessoa não tem depressão. Porque se ela está medicada, fazendo tratamento, vai parecer que ela não tem mesmo depressão, porque ela está em tratamento. É para isso que serve o tratamento, para que você tenha uma vida melhor possível, mais natural possível. Mas você que tem depressão, ou alguém da sua família que tem depressão, se informe o que é essa doença. Só assim você vai poder ajudar essa pessoa nos momentos que o humor será alterado. Porque mesmo tomando medicamento, pode ter essa alteração de humor, porque é o que essa doença faz, certo? Uma hora você pode estar mega feliz, outra hora você pode estar mega triste, e outra hora fica oscilando entre alegria, felicidade, raiva. Então é um misto de sentimentos e que às vezes a gente que não compreende. Por isso que a gente tem que ler, se informar, assistir vídeos, participar de lives como essa, para que a gente possa pelo menos falar: então eu preciso respeitar e olhar essa pessoa
com uma doença qualquer. Quando alguém não tem um câncer, a gente não fica, nossa, que está precisando de alguma coisa, a gente fica sensibilizado. Quando alguém está internado na UTI, a gente não fica sensibilizado. Quando alguém tem qualquer doença que seja, a gente fica sensibilizado. Por que com a depressão não? Só porque ela não aparece? Só porque ela é uma doença aqui? Porque quando é uma doença física, a gente consegue ver, é palpável, a gente consegue... Ah, tô com dor no braço, tô com dor na perna, tô com dor no peito. Mas a depressão é uma doença que está aqui e ela não é vista, ela não tem como a gente localizar ela. E aí as pessoas diminuem isso como é coisa da cabeça. Mas não é coisa da cabeça. É coisa que está fazendo mal para a sua cabeça. E acaba fazendo também mal para as pessoas que estão ao redor. Então, vamos conhecer mais sobre essas doenças. Eu acho que eu tenho aqui live sobre depressão, para quem não assistiu, vai lá no post fixado, quando atualizar aqui, vai lá no tema depressão, assiste a live. E finalizando aqui essa live sobre o Setembro Amarelo, que eu quero que vocês compartilhem aí nas suas redes sociais, é uma mensagem do Janeiro Branco, que eu fiz aqui este ano. É uma campanha que visa a saúde mental e tem uma frase que é bem assim: quem cuida da mente, cuida da vida. Sem saúde mental, não há paz, não há sossego, não há harmonia nas relações e nem energia para cuidar da vida. Da vida da gente, da vida de quem amamos. Investir em saúde mental é investir em tudo aquilo que nos move, nos sustenta e nos capacita para uma vida saudável, plena e cheia de realizações de tudo aquilo que todo ser humano merece e é capaz de conquistar. Com essa mensagem, eu quero dizer para vocês que quem está depressivo, quem não está depressivo, quem está tendo pensamentos suicidas, quem não está tendo pensamentos suicidas, todos nós, eu e você, precisamos cuidar da nossa saúde mental. É um direito de saúde, é um direito nosso de ter saúde emocional e mental, para que a gente possa sobreviver e poder apoiar quem estiver ao nosso redor e assim ter um mundo melhor, um mundo que tenha mais harmonia e mais saúde para todos nós. Afinal de contas, a gente vive um caos numa sociedade onde se valoriza muito o ódio. A gente tem que começar a valorizar mais o amor e o respeito. A gente precisa reaprender a amar, reaprender a respeitar os doentes, os saudáveis e todo tipo de pessoa, certo? Bom, essa aqui é a minha mensagem sobre o Setembro Amarelo, que é comemorado hoje, dia 10 de setembro, e é feito aí o mês inteiro falando sobre esse tema que não pode ser ignorado. Compartilhe com as pessoas essa live. Eu acho que deu aí mais ou menos uns 40 minutos de live, passou mais ou menos o tempo que eu previa. Mas quero agradecer a todas as pessoas que assistiram aqui ao vivo, as pessoas que vão assistir o gravado e todas as pessoas que forem assistir, compartilhem. Se 10 pessoas assistirem, 10 pessoas compartilharem, mais pessoas vão assistir e assim por diante a gente vai fazendo essa imersão da mensagem. Obrigado a todos, tenham uma ótima semana e qualquer dúvida, se não quiser comentar aqui no vídeo, comente mandando uma mensagem aqui no Facebook, que assim que possível eu respondo, se caso eu puder responder, certo? Boa noite e até a próxima live, que eu acredito que vai ser no dia 23 de setembro, e aí eu aviso aqui para vocês, que é uma segunda-feira. Até mais e vou nessa, não se esqueçam. Quem cuida da mente, cuida da vida. E é importante falar, né, gente? Vamos lá. Até mais. Fui!